Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como encontrar as melhores oportunidades na Bolsa. Muitas pessoas querem aprender um pouco de como é que a gente faz para fazer o processo de achar boas empresas, entender um pouco de valuation, para montar nossa própria carteira de ações. Então, por conta disso, já vou até adiantando, isso daqui deve ser mais do que um vídeo, tá? Esse deve ser o primeiro vídeo. Nesse vídeo, a gente vai focar um pouco mais em o que faz uma empresa ser uma boa empresa, por que uma empresa deveria negociar com múltiplos mais altos do que outras empresas, e justamente como é que é o meu racional na hora de começar a procurar, começar a analisar uma empresa, o que eu busco, quais são os principais indicadores. Então vamos lá começar a entender um pouquinho. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que deixem um like, que compartilhem e também comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando do canal, o que vocês gostariam de ver um pouco mais no canal, um pouco menos. Enfim, deixa aqui o seu comentário. Vamos lá então agora entender um pouquinho como é que funciona, como é que eu identifico uma boa empresa. Bom, pessoal, até para adiantar um pouco também, eu sempre busco deixar todo o processo o mais didático possível. Eu entendo que tem muita gente que não é do mercado financeiro, que não tem aquela base de finanças corporativas, de contabilidade, enfim. Por conta disso, o que eu busco aqui é trazer exemplos que sejam bem didáticos, fáceis de entender, até como uma forma também de introduzir isso para as pessoas. Então vamos lá começar entendendo aqui. Eu estruturei então um exemplo, tá? Então, o nosso exemplo aqui, a gente vai montar uma máquina de vender salgados, tá? É uma coisa bem simples. Imagina o seguinte, a gente conseguiu comprar uma máquina que vende salgados por R$1.000, tá? Para deixar bem simples, a gente vai desconsiderar depreciação da máquina, toda essa etapa. A gente vai imaginar então que a gente comprou essa máquina aqui por R$1.000. Depois de um ano, essa máquina, ela deu um lucro líquido para a gente de R$200 e o retorno sobre o capital dessa empreitada foi de 20%. De novo, vamos imaginar que essa máquina nunca se deprecia, ela continua linda e maravilhosa do jeito que está para sempre. Então reparem que a gente conseguiu então um retorno sobre o capital de 20% e isso aqui é como se fosse a nossa empresa. Aí, o que acontece? No nosso universo, os juros são de 10% ao ano. E de novo, para simplificar também, a gente vai imaginar que não existe risco do nosso negócio, tá? Então assim, quando a gente olha para o nosso modelo aqui, a gente tem uma empresa cujo retorno sobre o capital, né, a gente pagou R$1.000, recebeu 200 no final do ano. A nossa alternativa seria colocar em juros, um CDI da vida. Esses juros rentabilizariam o nosso capital em 10% ao ano. Então eu pergunto para vocês, foi um bom negócio essa empresa? E quando a gente olha, sim, faz todo sentido, né? A gente teve um retorno sobre o capital de 20%, que é acima desses juros de 10%, ou seja, foi um bom negócio. Então, a primeira etapa para a gente analisar uma empresa é que essa empresa ela tem que ter um retorno sobre o seu capital, tá? A base de capital nossa aqui no caso foi comprar aquela máquina acima do nosso custo de capital. Então, a gente tinha uma oportunidade que era deixar em juros e receber 10% ao ano. A gente foi lá e comprou uma máquina e recebeu 20% ao ano. Então, uma boa empresa ela tem que ser capaz de gerar um retorno sobre o capital acima das suas oportunidades. Óbvio que aqui eu estou supondo que não existe risco, então eu poderia simplesmente comparar com juros, mas na realidade eu exigiria um prêmio pelo risco que eu estou tomando. Então, se um título do Tesouro me paga 10% ao ano sem risco, eu vou ter que exigir 15%, 20% ao ano para tomar esse risco adicional. Agora, vamos pensar um pouquinho, se alguém chegasse e fizesse uma proposta, falasse assim, poxa, eu vi aí que você já tem uma empresa, que tem uma máquina, e eu quero comprar. Por quanto que a gente venderia essa empresa? Eu venderia ela pelos R$1.000 que eu paguei nessa máquina? Imagina o seguinte, faria sentido para mim? Eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer o que com ele? Eu precisaria achar alguma outra oportunidade. Então assim, para eu vender, tem que ser um valor que compensa, não o patrimônio, não o quanto eu paguei por aquela máquina, mas a capacidade dessa minha empresa de gerar caixa. E a capacidade dela é boa. Então, aqui a gente entra na primeira etapa, né, do nosso valuation, tá? E, assim, entendo que em um universo bem simplificado, é dessa forma mesmo. Então, no primeiro ano, imagine o seguinte, a nossa máquina, a gente pagou R$1.000, então o capital investido que eu tenho na nossa empresa é de R$1.000, o retorno sobre o capital dela é de 20% e o lucro líquido dela é de R$200. Supondo que essa empresa distribua todo o dinheiro, todo o lucro que ela deu em dividendos. Então a gente vai receber R$200 em dividendos para sempre. De novo, não tem depreciação, uma coisa bem simplificada. Nesse nosso exemplo,
Imagine o seguinte, se a gente quisesse comprar essa empresa, tá? A gente compraria essa empresa por R$ 1.200? Vocês topariam pagar R$ 1.200 por essa empresa? Lembrando, o patrimônio dela é de 1.000. Mas quando a gente para pensar, essa é uma empresa que gera R$ 200 de dividendo, de lucro, e eu estou pagando 1.200. Então, o meu retorno seria, pelo que eu estou pagando, de 16,7% ao ano, que é acima dos 10% que eu teria comprando um título do governo. Então, assim, se eu pagasse R$ 1.200 nessa empresa, ainda assim eu teria um retorno acima de um título do governo. Lembrando que aqui a gente está supondo que não existe risco. Então, dessa forma, eu estou pagando 1,2 vezes o valor patrimonial, porque eu estou pagando 1.200, sendo que o valor patrimonial, que é o valor da máquina, é de 1.000, e ainda assim é um bom negócio. Então, repare, comprar uma empresa por 1,2 vezes o valor patrimonial pode ser um bom negócio. Obviamente, se fosse um retorno sobre capital diferente, talvez não seria tão interessante. Agora, imagine o seguinte, e se o retorno sobre o capital desse nosso negócio fosse de 40%? Então, de novo, eu monto aqui a minha tabelinha, eu investi R$ 1.000, né? Eu comprei uma máquina por R$ 1.000, essa máquina está me gerando 40% de retorno ao ano, R$ 400 de lucro, tá? Se eu comprasse ela por R$ 2.000, então ao invés de pagar 1.200, eu estou pagando R$ 2.000 nessa empresa, eu teria um retorno de 20% ao ano, que seria maior do que aquela minha outra empresa, o exemplo anterior, em que a empresa me daria 20% de retorno ao ano. Ou seja, aqui eu estou pagando mais caro pela empresa, mas ainda assim eu estou tendo um retorno maior, tá? Então, no nosso exemplo aqui, eu estou pagando 2 vezes o valor patrimonial por essa empresa. Reparem que, mesmo pagando 2 vezes o valor patrimonial por esta empresa, ela ainda é um negócio melhor do que minha alternativa anterior. Simplesmente porque minha alternativa anterior, ela conseguia rentabilizar a base de capital num patamar abaixo, né? Ela rentabilizava 20% ao ano, aqui eu estou rentabilizando a 40% ao ano. Obviamente, parece muito simples, então ok, então eu vou buscar empresas que tenham altíssimos níveis de rentabilidade e vou pagar pouco por isso. Mas aí, obviamente, também precisa tomar um certo cuidado, porque existe um limite do que a gente pode pagar. Então, assim, de novo, aqui é a primeira etapa, eu estou simplificando bastante. Nesse nosso exemplo aqui, é uma empresa que não tem crescimento, é uma empresa que não tem risco, de forma, de novo, a simplificar um bocado a ideia. Mas, assim, entendam o seguinte, eu preciso buscar, né, uma das primeiras coisas que eu busco nas empresas é essa capacidade de rentabilizar adequadamente a sua base de capital. Então, eu preciso saber se essa empresa consegue rentabilizar a sua base de capital e se o próximo dinheiro que ela aplicar, se a próxima máquina que ela vai comprar, ela vai continuar rentabilizando adequadamente. Então, essa é a primeira etapa. Eu busco empresas que conseguem rentabilizar adequadamente o seu capital e que consigam alocar adequadamente o seu capital. Não cresçam simplesmente por crescer. Por conta disso, eu sempre falo, empresa de alto ROIC ou ROI, ou qualquer que seja a medida de rentabilidade, elas merecem negociar com prêmio. Isso é normal. Obviamente, a gente vai ter um certo limite. Mas até recomendo para vocês, para quem tiver interesse, que busquem até depois um livro chamado The Little Book That Beats the Market, em que o Joel Greenblatt fala sobre a Magic Formula. E na Magic Formula ele justamente busca empresas que tenham altos níveis de rentabilidade sobre o capital. Bom, uma segunda etapa, crescimento. Então, na nossa primeira etapa, a gente simplesmente considerou que a nossa empresa não tinha nenhum tipo de crescimento, tá? Ela não podia crescer. Agora, na nossa segunda etapa, a gente começa a falar, não, eu consigo continuar crescendo, eu consigo achar novos lugares para colocar minhas máquinas de venda de salgadinho. Então, existem oportunidades de crescimento. Só que, no entanto, uma coisa que as pessoas precisam entender é que quando uma empresa ela dá o lucro, ela precisa fazer uma escolha com relação ao capital que ela gerou, tá? Então aqui no nosso exemplo, a nossa empresa, ela teve lá, a gente aplicou R$ 1.000 comprando uma máquina, ela teve um retorno sobre o capital de 20%, deu um lucro líquido de 200, mas agora considerem o seguinte, ela não vai pagar nenhum dividendo, tá? Então de novo, depois que ela gerou esses R$ 200, ela vai fazer uma escolha. Ela pode me distribuir esse valor em dividendos ou ela pode reaplicar esse valor comprando uma nova máquina, expandir o negócio. E vamos supor aqui que ela consegue comprar pedaços de máquinas, tá? Então, aqui no nosso caso, a nossa empresa ela vai segurar os R$ 200 de lucro líquido, não vai distribuir, e vai reaplicar esses R$ 200 em capital, tá?
E esses R$ 200 que ela está aplicando, de novo, vão rentabilizar 20% ao ano. E no ano seguinte, então, ao invés de ter 200, eu vou ter R$ 240 de lucro. Então, aqui é a primeira etapa. Entendam, uma empresa que distribui dividendos, ela vai ter que fazer escolhas. Ela vai escolher distribuir dividendo, ela vai escolher conseguir crescer. Em geral, uma empresa que distribui muito dividendo, das duas, uma. Ou ela não tem muito para onde crescer, então por conta disso a gente vê muitas empresas do setor elétrico distribuindo muitos dividendos, ou então ela é uma empresa que tem um retorno sobre capital tão elevado que ela pode se dar ao luxo de crescer e distribuir dividendos. São as chamadas empresas de crescimento. Essas são as empresas mágicas, são as empresas perfeitas. Obviamente não são fáceis de encontrar e quando a gente encontra, costumam negociar com múltiplos bem elevados. Então aqui no nosso exemplo, a nossa empresa decidiu postergar o pagamento de dividendos e reinvestir. A pergunta que eu faço é, foi uma boa decisão? E a gente precisa entender que quando ela decidiu fazer isso, quando ela decidiu reinvestir, ela decidiu reinvestir numa taxa de retorno de 20%. Então eu, como acionista, eu acho interessante que ela faça, que ela não me pague esse dividendo e que ela reinvista. Porque 20% é acima do que eu conseguiria achar no mercado. Supondo lá no nosso exemplo, aqui a gente está falando de uma taxa de juros de 10%. Então, ele poderia chegar para mim e falar assim, olha, você quer esses R$ 200 e eu vou ter que aplicar isso em juros, pagando 10% ao ano, ou a empresa vai reter esse dividendo, vai reter esse lucro e vai conseguir reaplicar ele a 20% ao ano. Então, para mim, é um modelo interessante. Então, o que eu busco são empresas que tenham alta rentabilidade e que sejam boas alocadoras de capital. Supondo que essa empresa não tivesse a capacidade de achar uma máquina que rentabilizasse em 20%, supondo que a próxima máquina que ela comprasse fosse rentabilizar o capital em 8%, aí eu prefiro que ela me devolva o dinheiro, porque aí eu tenho juros pagando 10% ao ano. Mas nesse caso, então, ela está optando por reinvestir, tá? E aí aqui ela vai continuar reinvestindo, até que no terceiro ano essa empresa para de reinvestir e se torna uma pagadora, paga 100% dos dividendos. Então reparem que eu abdiquei de receber R$ 200 no ano 1, 240 no ano 2, para que a partir do ano 3 em diante eu vou receber R$ 288 em dividendos até a perpetuidade. Aqui então, entendam, o que a gente vai buscar são empresas que tenham boa rentabilidade sobre o capital e que tenham capacidade de crescer também, tenham oportunidades de crescimento. Aqui então eu trago um exemplo, o exemplo sem o crescimento e com o crescimento. Então, sem o crescimento, essa empresa me pagaria R$ 200 de dividendos. Com o crescimento, ela postergou o pagamento do dividendo no ano 1 e no ano 2 e, em compensação, ela vai me pagar um dividendo de 288 a partir do ano 3. De novo, é um bom negócio caso ela consiga achar projetos que rentabilizem adequadamente o seu capital. Então, identificando boas empresas, tá? O que a gente vai buscar? Empresas com alto retorno sobre o capital. Como eu mostrei antes, a gente vai buscar então empresas que consigam achar boas maneiras de rentabilizar o seu capital, que consigam ter altos níveis de ROIC, ROI ou alguma outra métrica de rentabilidade, que tenham capacidade de crescer, porque se essa empresa consegue crescer, ela consegue adequadamente pegar o capital que ela está gerando e reinvestir e continuar crescendo em taxas de rentabilidade elevadas. Obviamente, a gente vai buscar também empresas de baixo risco, porque quanto mais previsível, quanto menor o risco, é óbvio que eu vou preferir uma empresa de menor risco, e aí eu vou exigir um prêmio menor por esse negócio. Agora, uma coisa que vocês precisam entender é que isso daqui parece tudo muito óbvio, então, ok, vamos lá, vamos procurar empresas que tenham alto ROIC e alto crescimento e maravilha. Quais são as duas pegadinhas? A primeira é questão de valuation, e aí a gente vai abordar um pouco mais de valuation nos próximos vídeos. E o segundo é a questão de concorrência. Isso aqui é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo. Vocês precisam entender que o universo de empresarial ele é dinâmico, ele não é estático. Uma empresa do jeito que ela está, ela não vai ser a mesma coisa daqui a um ano e nem o ambiente que ela opera. Tá? Então, se uma empresa tiver um nível de rentabilidade muito elevado, invariavelmente as outras empresas vão falar assim, poxa, aquilo ali é um negócio bom, eu vou entrar, eu vou tentar ganhar dinheiro. E o que acaba acontecendo é que a concorrência vai acabar derrubando os preços e esse negócio que era excepcional começa a decair. Isso a gente acabou vendo, por exemplo, nos bancos, com a entrada das fintechs, que viram uma oportunidade de abocanhar ali negócios de serviços, de cartão e etc. E também eu vou até mostrar um caso que eu acho que deve ser o mais emblemático da nossa bolsa no próximo slide. Mas o que é importante
é que o que a gente precisa buscar, então essa primeira etapa, que é buscar a parte mais quantitativa, é entender, e aí é o que entra o nosso trabalho de fazer análise de empresas, é entender a capacidade dessas empresas de manterem o que a gente chama de moats. Então, moats é um termo que o Buffett trouxe, e moat significa aquele fosso de um castelo, em que são as barreiras de entrada que essas empresas conseguem criar. Então, uma empresa que conseguiu criar boas barreiras de entrada, boas vantagens competitivas, ela tem a capacidade de manter os seus níveis de rentabilidade elevados. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui da nossa máquina, imagina o seguinte, se fosse uma máquina em que eu simplesmente compro o salgadinho e revendo, o que impediria do meu concorrente de comprar essa máquina e colocar do lado da minha? Agora, imagina o seguinte, imaginem que eu criei um salgadinho excepcional. Então, eu tenho uma fórmula diferenciada, o meu salgadinho é muito melhor do que a dos outros, porque a minha fórmula é fantástica. Isso me traz uma vantagem competitiva que é irreplicável, que os outros não vão conseguir replicar, o que me dá uma vantagem e, por conta disso, sustenta o meu ROIC, né, elevado por mais tempo. Então, eu vou buscar empresas que tenham motivos para conseguir manter esses níveis de rentabilidade. E aí, aqui o que eu trago é o exemplo da Cielo. Então, se a gente visse a Cielo até 2015, mais ou menos, era uma empresa que entregava, isso aqui é o lucro líquido da Cielo, tá? Era uma empresa que vinha entregando crescimento, lucros crescentes, e quando a gente olhava o ROI da empresa, apesar de que o ROI vinha caindo, era um ROI excepcional. Então, assim, a empresa ostentava ROIs acima de 50% por muito tempo, o que é um ROI absurdamente alto. Mas ROIs absurdamente altos, num universo fantástico, atraiu concorrência. E a gente viu aí a guerra das maquininhas e que aquelas barreiras de entrada que o mercado achava que a Cielo tinha, ela não tinha. Então, o nosso trabalho é conseguir identificar essas barreiras e ver quão perenes elas são. Então, pessoal, isso daqui é o início de como é que a gente começa a analisar uma empresa. Próximo vídeo eu vou falar um pouco mais de valuations dessas empresas. Então, fiquem ligados. Eu queria pedir para vocês, de novo, que se inscrevam, que ativem o sininho, que deixem o like, que compartilhem o vídeo, que me ajuda muito, e que comentem o que vocês acharam desse vídeo. É um formato um pouco diferente aqui, que eu quero trazer um pouco de conteúdo de informação, de análise, de ensinamento. Então, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, que isso me ajuda também a saber o material ideal para a minha audiência. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!